Podemos assentar um instante, meus amados irmãos em Jesus Cristo. Nós começamos hoje a liturgia de 3 domingos que nos antecedem a festa de Cristo Rei, o encerramento de mais um ano litúrgico. E começamos uma temática sobre a vigilância. Vocês observarão nos próximos 3 domingos que o Evangelho vai tratar sobre a importância de vigiar. Os primeiros cristãos, como foi descrito na segunda leitura da missa de hoje, na carta aos Tessalonicenses, entenderam erroneamente o que significa vigiar. Eles entendiam que a vinda do Senhor fosse algo em questão de dias. Portanto, vigiar, porque o Senhor está próximo. E eles começaram a vender os seus bens, a vender tudo, porque eles imaginavam que o Senhor estava para voltar em questão de dias. E pior ainda, imaginavam que a vinda do Senhor seria como castigo. E muito mais tinham medo do Senhor do que imaginavam que a vinda de Jesus, a vinda gloriosa do Senhor, fosse para nos salvar. Essa concepção é que nós precisamos hoje mudar. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos ter o que nós chamamos de temor ao Senhor. Temor ao Senhor é um fruto, é um dom do Espírito. Não tem nada a ver com medo de Deus. É respeito ao Senhor. É amor ao Senhor. É respeito às coisas sagradas. Reverência às coisas divinas. Quando nós valorizamos a Santa Missa Dominical, quando nós valorizamos a mensagem do Santo Evangelho, é por temor ao Senhor. Quando nós valorizamos o preceito da Sagrada Comunhão, da confissão sacramental, não é por superstição, não é por tradição, é por temor ao Senhor. Portanto, é necessário vigiar, pois Ele está próximo. Mas a questão é, de que maneira vigiar? É para ficar alienado com medo do Senhor? Não. Certamente não é isto que o Senhor espera de seus filhos. Ele não espera incitar nos seus filhos medo. Pai nenhum quer que os filhos tenham medo dele, porque a relação de medo não é uma relação fraterna, não é uma relação de amor. A relação de medo é uma relação abusiva. A relação verdadeira é a relação de pai para filho. É isso que Deus espera de nós. Então, Padre, de que maneira que nós devemos esperar e vigiar para que estejamos preparados para a vinda do Senhor? Evangelho de domingo passado. Quem lembra? Às vezes a missa passa como algo despercebido para nós. Isso não pode. Céus e terras passarão, minhas palavras não passarão. Nós não podemos vir à missa como vimos ao shopping, como vamos ao cinema, como vamos a um restaurante. Nós precisamos ir à missa e escutar, não é ouvir, escutar as palavras que não passam e que permanecem em nosso coração. Nós refletíamos sobre as bem-aventuranças. A maneira correta de vigiar e esperar a vinda do Senhor é de acordo com as bem-aventuranças. Se alguém perguntar, qual é a maneira correta pela qual eu devo vigiar?
é observando as bem-aventuranças, é vivendo como um bem-aventurado, é vivendo como uma bem-aventurada. E aí você vai se recordar que domingo nós refletíamos dizendo: é preciso, Senhor, que eu tenha um coração puro, que eu seja misericordioso, não só com os outros, mas também consigo mesmo, que eu tenha um coração puro, que eu seja manso. É a lei das bem-aventuranças. A melhor forma de esperar a vinda do Senhor e de vigiar não é ser uma pessoa alienada, não é ter medo de Deus, é tentar viver as bem-aventuranças no cotidiano de nossas vidas. Mas eu não sei quando Ele virá. Se eu estiver procurando viver as bem-aventuranças, não precisa eu ficar preocupado e tenso quando Ele virá, porque sempre será uma surpresa. A Bíblia diz que quando menos esperardes, o Senhor vos surpreenderá. O Senhor vos surpreenderá. Portanto, se Ele me surpreenderá, eu não posso estar 100% atento. Eu preciso transformar a minha vida numa vida de bem-aventuranças. Portanto, queridos, entendam bem isso que vou lhes dizer agora. A melhor forma de esperar o Senhor não é tendo momentos de oração, é ter uma vida de oração. Tem diferença, sim ou não? Sim. Ter uma vida de oração significa ter uma vida segundo o Espírito, segundo as bem-aventuranças. Não simplesmente ter momentos de oração como se fossem desencargos de consciência. Está se aproximando mais uma vez o fim do ano, não é verdade? E antes que chegue o Natal, para não parecer um discurso enfadonho, eu já me adianto a dizer que, em nome de Jesus, não façamos da caridade uma ocasião de uma vez por ano. Em nome de Jesus, não façamos da caridade uma eventualidade do Natal. Por favor. Como se fosse um desencargo de consciência. Como se fosse só para me livrar do meu peso de consciência de não ter feito nada pelo próximo durante o ano inteiro. A melhor forma de esperar o Senhor não é fazer uma vez por ano, é ter uma vida constante de caridade ao próximo em pequeninas atitudes, mas que seja constante, perseverante. Vocês entendem o que estou falando, sim ou não? A eventualidade da caridade, ela serve mais como desencargo de consciência do que para ajuda ao próximo. Mas quando eu transformo da eventualidade para a perseverança, para a constância, significa que eu estou vigiando e orando para que o Senhor me encontre vigilante, com as lâmpadas acesas, cheias de óleo, para a sua vinda gloriosa. Portanto, queridos, esperemos a vinda do Senhor, mas esperemos fazendo o bem, esperemos de joelhos, rezando, mas sobretudo fazendo alguma coisa pelo próximo, pelos irmãos. E para concluir esta reflexão, o Evangelho se conclui de hoje com a frase muito dura: aqueles que esperam o Senhor sem fazer a caridade e sem o amor ao próximo vão ouvir uma sentença muito dura da parte de Jesus. Ele nos olhará e nos ouvirá
desesperados pedindo: abre-nos a porta. Ele nos olhará e nos dirá: não vos conheço. Não vos conheço. Mas eu estava na missa todo domingo. Não vos conheço. Terá sentença mais dura do que esta? Com certeza não. Mas eu fazia todo o Natal uma caridade. Não vos conheço. Eu postava lá nas redes sociais tudo que eu fazia, todo mundo me elogiava. Não vos conheço. Mas aqueles elogios que as pessoas me teciam, não vos conheço. A verdadeira forma de esperar o próximo e a vinda do Senhor é segundo as bem-aventuranças. É vivendo a cada dia o paradigma das bem-aventuranças. E não fazer da caridade uma eventualidade. Por isso mesmo, queridos, estejamos vigilantes. Até mesmo a missa, até mesmo a Santa Missa, não pode ser uma eventualidade. Eu preciso dela, eu necessito dela para me santificar, para me tornar um bem-aventurado. Sem a missa você não vai conseguir isso, lamento lhe dizer. Sem a missa, nenhum projeto das bem-aventuranças vai à frente. Sem a força da Eucaristia, por mais boa vontade que vocês tenham, nenhum projeto das bem-aventuranças vai ser alcançado. Porque não adianta ter força humana, é preciso ter força divina. Porque a graça supõe a natureza. Que a graça de Deus nos ajude a transformar qualquer forma de eventualidade em constância, em perseverança, em hábito na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.